A gente ficou e eu nem sequer fiquei pensando de estou beijando uma mulher. Não, estou beijando e foi só isso. Foi ótimo, inclusive. Oi, tudo bem? Eu sou a Tâmara e esse aqui é o Mistura Cítrica. Um canal que fala das nossas lutas diárias, mas também dos pequenos prazeres da vida adulta. Nosso papo de hoje é sobre bissexualidade. Eu escolhi esse tema porque no dia que esse vídeo vai ao ar, é celebrado o Dia da Visibilidade Bissexual. Aquele B da sigla LGBTQI+, sabe? Que na maioria das vezes é até esquecido, porque a gente tem o nosso imaginário que o mundo é muito só binário, né? Ou você é heterossexual, ou você é homossexual, e acabamos esquecendo das pessoas que vão além desses dois estereótipos. Eu, inclusive, me considero uma mulher bissexual há muito pouco tempo. Foi só nesse ano que eu me permiti ser uma mulher bissexual. Até então, estava muito bem resolvida sendo hétero, me encaixava assim, só tinha ficado com homens. Mas desde o ano passado, na verdade, um pouco antes do ano passado, porque eu ainda tô perdida nas épocas que estamos vivendo devido à pandemia, mas desde lá do finalzinho de 2019, quando foi a primeira vez que eu raspei o meu cabelo, né? Na época eu não raspei ele todo, as pessoas começaram a questionar, claro que não diretamente pra mim, mas pra familiares e amigos, sobre uma mudança aí na minha sexualidade. Eu lembro que na época eu achava engraçado, assim, sabe? E eu falava, até parece que raspar o cabelo, cortar o cabelo, vai mudar a sexualidade de alguém, né? Mas na maioria das vezes eu deixava aquela pessoa que foi perguntada, né? Então uma amiga ou algum familiar falava assim, não, pode falar que eu virei lésbica, assim, porque não era um problema pra mim. Se eu tivesse me tornado, né? Não seria nenhum problema. Mas até então, não. Eu, Tâmara, continuava uma mulher heterossexual. E aí, os questionamentos continuaram, assim, não foram poucos, sabe? Porque, querendo ou não, eu comecei raspando um lado da cabeça, depois eu raspei o cabelo todo, e enfim, vocês estão vendo, já até raspei de novo, porque é viciante. Então, cada vez mais começaram a me questionar muito mais. E aí, um dia, eu parei pra mim mesma e perguntei assim, será? Estão me questionando tanto, eu tô falando que não, mas por que eu tô falando que não, né? E aí isso já era ali no primeiro trimestre, mais ou menos, de 2021, desse ano. Foi quando eu tive essa virada de chave de parar pra me perguntar, né? Porque eu tava com uma resposta pronta, do tipo, não virei, tá tudo bem, continuo uma mulher heterossexual que fica com caras e gosta de ficar com caras. Mas eu falei, vamos pensar sobre isso, Tâmara. E aí eu fui pensar com os meus neurônios, por que não? Vamos tentar, vamos ver, vamos tirar a prova disso, vamos ter certeza. E foi aí que eu realmente decidi que eu ia me permitir conhecer outras pessoas, vivenciar novas experiências e ficar com mulheres se acontecesse de ficar com mulheres. Claro, estamos numa pandemia ainda, então não tava saindo, ainda não estou saindo pra flertar em barzinho e coisas do tipo. Então, né, como que eu ia conhecer alguém, como que eu ia me permitir ver isso tudo se eu tava dentro de casa? Então a primeira coisa que uma pessoa solteira faz quando ela está atrás de alguém ou de vivenciar novas coisas com uma outra pessoa, ela vai pro Tinder, né? E eu já tava ali no Tinder há um bom tempo, então eu lembro que eu abri o meu Tinder pra todo mundo. Nesse processo aí, eu acabei dando match com algumas meninas, mas como era algo ainda muito novo pra mim, eu não tive coragem de ir lá puxar um papo. Então, muitas que eu dei match ficou só no match, também não puxaram assunto, não evoluiu. Até que teve uma menina em específico, que a gente tem amigos em comum, enfim, a gente tá num ciclo social parecido, que a gente deu match, já conheci ela ali do Twitter e tal, das redes, não conheci ela pessoalmente. A gente deu match, eu não falei nada, e aí eu lembro que um dia eu reclamei lá no Twitter que eu não sabia pra que eu tava no Tinder, porque eu morro de preguiça de falar com as pessoas, o que não é uma mentira. E aí eu lembro que ela respondeu, enfim, senti que eu precisava ir lá puxar um papo. Então puxei um papo, a gente começou a conversar e a conversa foi desenrolando. Depois dessa conversa foi evoluindo pra um flerte, aquele flerte leve, sabe? E aí quando o flerte foi evoluindo mais um pouco, foi quando eu fui sincera com ela, porque ela é uma mulher lésbica. E eu não queria parecer que aí é uma visão que as pessoas têm muito de quem é bissexual, que somos pessoas que não sabem o que querem, que são indecisas, que são gananciosas. Então eu não queria passar essa imagem pra ela, né? Então eu fui sincera
sincera. Falei pra ela que eu nunca tinha ficado com nenhuma menina. Enfim, contei tudo isso aí que eu contei pra vocês pra trás, eu contei pra ela. E foi super tranquila, ela entendeu e tudo mais. A gente continuou conversando. Até que a gente teve nosso primeiro date ali. E eu lembro que eu fui pra esse date, assim, tremendo na base, né? Porque eu ficava, meu Deus, o que vai acontecer? Minha cabeça vai explodir. E se eu beijar ela? O que vai acontecer? O que eu vou ficar pensando? Como que vai ser? Sabe? É um monte de questionamento porque é tudo muito novo. E aí eu lembro que, assim, foi tão diferente do que eu imaginei, porque eu imaginei que a minha cabeça ia ter um boom de pensamentos, porque eu sou esse tipo de pessoa que fica pensando em tudo o tempo todo. E não, chegou lá, fluiu, assim, naturalmente, muito naturalmente. A gente ficou e eu nem sequer fiquei pensando de estou beijando uma mulher. Não, estou beijando e foi só isso. Foi ótimo, inclusive. E foi a partir desse momento que aí eu parei. Aí, claro, você tem aquela dúvida do tipo, será que sou bissexual? Será que eu sou lésbica? O que eu sou? E aí eu parei pra entender. Na época, eu tava solteira, então eu tava ficando com ela e tava ficando com um cara também. E eu gostava de ficar com as duas pessoas. E aí eu percebi que sim, sou uma pessoa bissexual. Talvez não tinha me entendido assim antes, porque eu não tinha me permitido ficar com nenhuma mulher, né? Eu não tinha me permitido ter essa experiência. Hoje em dia eu fico pensando, às vezes, e até conversando com amigas sobre do que leva a gente a não se permitir viver isso, a não se permitir entender que dá pra gostar além de só de homem, ou só de mulher, ou só de um gênero, ou só de outro. Dá pra gostar, vai muito além disso, sabe? A gente paga de pessoas desconstruídas, assim, né? Eu mesma tô num ambiente, tô numa bolha confortável, com amigos que são mais desconstruídos, com pessoas que têm um pensamento muito parecido com o meu, só que tem várias coisas enraizadas dentro da gente, né? Então, tem muito aquela questão, do que vão ficar falando, vão achar que eu tô perdida, que eu não sei o que eu quero, que é só uma fase. E a gente sabe que a mulher bissexual gera ali, né, no imaginário do homem hétero, principalmente, um fetiche, né? Um negócio de duas mulheres se pegando e o cara olhando. Ainda mais se for uma mulher negra, né? Porque aí junta fetiche com mais fetiche e a gente sabe no que vai dar. Então, eu acho que dá um pouco de medo de chegar e falar, mas ao mesmo tempo é importante, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque é a primeira vez que eu tô falando assim pra internet que eu sou uma mulher bissexual. Eu acho importante desse vídeo é que, ao mesmo tempo que eu, Tâmara, não queria me rotular, não queria me colocar dentro de um quadrado, eu acho que esse rótulo também serve como uma autoafirmação. Cada vivência é diferente da outra, então não dá pra medir o que eu vivi, o que eu tô vivendo pela régua de outra pessoa, é totalmente diferente, mas a gente precisa falar sobre isso. Outra coisa que aconteceu e ainda tá acontecendo nesse processo de descoberta, né, de se permitir ser o que eu quiser ser, é o fato de contar ou não pra família e amigos, assim, como contar. É tanto que, como eu falei, é a primeira vez que eu tô falando abertamente sobre isso. Já contei pra alguns amigos e pra alguns familiares, mas nada do tipo de chegar e, gente, senta aí, vamos conversar, eu sou uma mulher bissexual. Não, foi mais de contar que eu tava namorando. E aí, sim, quando me questionaram com quem eu tava namorando, quem era essa pessoa, eu citar a pessoa, né, eles descobrirem que era uma mulher e entenderem por si só que ou eu seria lésbica ou eu seria bissexual. E aí, sim, quando me questionaram, nem todo mundo questionou, mas quando questionaram, eu expliquei que eu, Tâmara, estava me entendendo como uma mulher bissexual. E eu acho que esse pensamento vem muito de, lá atrás, quando eu ficava com homens, eu nunca precisei chegar, sentar e falar, olha, sou hétero, né? Nunca precisei. Então, eu, Tâmara, acredito também que eu não preciso fazer isso agora. Nessa busca toda por me entender como uma mulher bissexual e entender por que acontecem determinadas situações e por que eu sinto determinadas coisas, eu sempre busco alguma amiga ou alguém pra trocar uma ideia, pra ouvir delas, ainda mais se elas tiverem uma vivência parecida. E aí, eu conversei com a Luna, que é uma amiga minha, uma mulher bissexual também, e ela me trouxe uma coisa assim muito interessante, sabe? Ela teve a primeira relação dela com uma mulher há mais de 10 anos atrás, mas só há pouco tempo ela passou a se entender como uma mulher bissexual.
e eu pedi para ela para compartilhar aqui com vocês um dos áudios que a gente conversou, porque eu achei interessante o ponto de vista dela e eu achei legal compartilhar aqui. É muito doido, porque a diferença de quando eu percebi que eu senti atração por meninas até o momento em que eu me entendi, que eu conheci a sigla B do bissexual, foram anos de diferença. Foram 10 anos de diferença. Então, assim, por exemplo, a minha primeira experiência com uma mulher, com uma pessoa do mesmo sexo, foi com 15 anos. Só que as pessoas já me rotulavam ali como lésbica. E eu mesma me rotulava. Porque eu também não tinha conhecimento. Ou você é hétero, ou você é homossexual, né? Isso há mais de 10 anos atrás era regra, basicamente. Então, é muito interessante como o conhecimento faz a gente se conhecer e faz a gente entender todo um universo, toda uma pauta que é muito maior do que nós mesmos, do que nossas experiências. E, como eu disse, foram anos, né, de a gente se reprimindo, na verdade. Porque eu, vindo do interior do Tocantins, cresci num meio muito machista e, primeiro, que eu não sabia o que estava acontecendo, o que era o que eu estava sentindo completamente, assim, né? Eu não sabia, não conhecia o termo bissexual. E também de você se reprimir e acabar sempre indo pelo lado, entre aspas, mais fácil, que é o heteronormativo. O que da fala da aluna, assim, eu acho muito importante ressaltar é a questão do conhecimento. A gente se autoconhecer e entender que não é só 8 ou 80, né? Eu sei que a gente tá numa sociedade onde é muito isso, é muito dualidade, é tudo muito binário. Então, ou você é homem ou você é mulher. Mas dá pra ficar fora da caixa. Eu sou péssima pra fazer esse tipo de comparação, mas o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, se você não tá se sentindo bem, ou se você acha que você não se encaixa nem ali, nem aqui, é porque tem um terceiro lugar. E a gente precisa falar sobre esses outros lugares, sobre essas outras experiências, sobre esses outros jeitos de ser. Resumindo, o objetivo desse vídeo não é trazer uma resposta pronta para você sobre o que é ser bissexual, o que é ser uma mulher bissexual, mas plantar aí um monte de pergunta na sua cabeça para você começar a questionar, sabe? Começar a desconstruir aqueles pensamentos que foram plantados na sua cabeça desde que você é gente, sabe? Desde que você nasceu. Porque é assim que a gente começa nossas desconstruções, sabe? E a entender que existem várias formas de amar e não só aquela heteronormativa que nos foi imposta, sabe? Nosso papo chegou ao fim, mas quinta que vem tem mais mistura cítrica, com mais conversa, com mais assuntos. Se você gostou desse vídeo, se você achou ele interessante ou relevante de alguma forma, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar com seus amigos e até com quem não é seu amigo, mas precisa ouvir algumas das coisas que foram ditas aqui. Então é isso, um cheiro e até lá!